Quer saber que elementos emocionais contribuem para você desenvolver depressão? Eu não estou falando aqui dos sintomas que você já conhece. Eu estou falando de algo que acontece anterior a isso. Algumas atitudes silenciosas que você vai tendo diante de algumas situações que colaboram para a depressão ir se instalando silenciosamente antes mesmo dela gerar o quadro. Eu me chamo Gabriela Araújo, sou psicóloga online de adultos e aqui eu falo sobre saúde mental e te trago orientações. Nesse vídeo, eu vou te mostrar 4 elementos que contribuem para desenvolver depressão. Eu vou usar como base a psicanálise e também evidências de mais de 7 anos que eu trabalho aqui no consultório, atendendo pacientes, ajudando a tratar esse tipo de problema. Então, eu vou te trazer aqui alguns exemplos, tá bom? Bom, o primeiro ponto é a raiva, o segundo é o luto, o terceiro é a falta de espelhamento emocional e o quarto é a culpa. É dessas coisas que a gente vai falar aqui como pode desenvolver, tá? Não necessariamente nessa ordem. Então vamos lá. Como que a raiva pode te ajudar a desenvolver depressão? A raiva, ela é um sentimento hostil, é um sentimento negativo que a gente não gosta de sentir. E muitas vezes, quando por muito tempo ali ao longo do seu desenvolvimento, você desenvolve esse sentimento por alguém muito próximo, isso pode contribuir para você desenvolver depressão no futuro. Por quê? Um exemplo. Vamos pensar que você convive com uma pessoa, uma mãe ou um pai ou uma pessoa muito próxima que você ama essa pessoa. Mas ao mesmo tempo, essa pessoa fez coisas com você que você não concorda, te tratou mal, essa pessoa fez você sentir muita raiva. Mas naquele momento que você sentiu aquilo, você não assumiu isso por algum motivo. Você achou que era errado julgar a pessoa, você achou que era errado sentir aquilo. E para não reconhecer esse sentimento e expressar, né, direcionar para aquela pessoa, você acabou guardando isso, e em algum momento isso se volta contra você. Então, na psicanálise, a gente entende que para preservar o objeto amado, deixar ele nesse lugar de ideal, você acaba voltando essa agressividade contra o eu. E aí isso volta como forma de autopunição, de autodesvalorização e gerando aí os sintomas da depressão que você já conhece. Uma outra situação é a situação do luto. Como que situações de luto pode desenvolver? E eu não falo aqui só da questão do luto de alguém que morreu de fato, mas situações que você vivencia o luto. Muitas vezes numa separação dos seus pais, ou você mesmo se separa de alguém, tem alguma situação de separação, e isso pode desencadear um sentimento de luto, dependendo da forma como você lidar quando isso acontece. Por quê? Muitas vezes o que eu vejo aqui no consultório é que acontece ali, a pessoa perde ali uma ideia ou alguém, e aí ela não se permite viver aquilo, ela não expressa. Muitas vezes ela coloca a racionalidade no lugar do sentir. Na prática muitas vezes você é a pessoa forte que dá conta de resolver tudo, ou alguém exige que você tem que ser forte, te coloca nessa posição de resolver tudo, e aí você acaba não sofrendo como deveria, como gostaria, e aí quando você percebe, você está ali lidando com aquela situação muito mais numa posição de resolver do que, de fato, expressar o que está sentindo. Então, você coloca a ação no lugar do sentir, e essa emoção vai por algum lugar. Muitas vezes, numa situação que você está passando por um luto, você pode experienciar uma sensação de desamparo muito grande, mas ali pela circunstância, você não acessa isso de uma forma profunda. E isso pode retornar em um outro momento da sua vida, até um momento de conquista, um momento feliz, que você tá ali bem e aquilo te lembra que, nossa, como aquela pessoa faz falta, né? Como eu queria que aquela pessoa estivesse aqui. E aí você lembra, né, que aquela pessoa não está ali para ver, e isso pode desencadear toda aquela emoção negativa que você não vivenciou no passado, ou também acontecer uma coisa ruim novamente, mas que nem seja tão representativa ali de fato na sua vida, mas que de alguma forma ela te leva para aquele lugar de sofrimento do luto, te faz lembrar de uma sensação ali de desamparo, de você se sentir um pouco inseguro, de você se sentir sozinho. Então, muitas vezes nem é a situação atual que tem tanto peso, mas o que ela remete dentro de você. E aí, isso pode ser apenas o gatilho para você acessar esse sentimento ali que estava guardado, que você não expressou, e ele volta de uma forma mais agressiva, ele volta com mais força, e aí sempre volta para esse lugar de você
ter um olhar mais negativo sobre si mesmo, de você perder a esperança sobre a vida, entre outros sintomas da depressão que podem te paralisar. Uma outra situação é a situação da falta de espelhamento emocional. Quando no desenvolvimento você teve ali muito marcado na sua infância figuras muito rígidas com você, figuras da qual você não se sentiu tão amado, você não se sentiu importante, você não se sentiu suficiente, talvez por uma falta ali de uma presença física, por uma falta de afeto, alguma situação de fato de que alguém te desamparou, de abandono mesmo, e aí tudo isso pode te levar a ter uma interpretação de que você não é importante para o outro, que você não é amado pelo outro, e com isso você também traz isso para você, a sua autoestima, a sua construção, né, a forma como você se enxerga, não é de um modo positivo, porque faltou esse espelhamento ali no seu desenvolvimento. E para contribuir também negativamente, você também pode ter tido assim, essa figura muito rígida e aquilo ficou tão marcado em você que você acaba introjetando, ou seja, absorvendo essa característica da pessoa. E aí já não é mais aquela pessoa ali no externo que está ali exigindo muito de você. É você que internalizou essa característica e acaba exigindo demais de si mesmo, sendo muito autocrítico. Então, é comum isso também acontecer pela falta de espelhamento emocional. Você acaba construindo um self muito frágil ali e alguma situação da vida que te remete a mais frustração, de ser mais desafiador, você pode se sentir muito frágil ali diante daquilo, porque você não se enxerga como bom o suficiente, e isso te levar a sintomas depressivos. E uma outra situação é do sentimento de culpa. Isso pode estar envolvido numa situação de separação, numa situação de abandono, numa situação de luto. Você guardar algum sentimento de culpa de algo que você perdeu e isso voltar-se contra você como forma de se punir por isso. Então, você, por algum sentimento negativo de culpa guardado, você acaba, através do sintoma, tendo um olhar mais negativo sobre a vida, problematizando muito mais as coisas, se estressando muito mais com as coisas, porque é a forma de você expressar essa sensação de culpa não elaborada. Tá? Então, aqui são alguns dos elementos que podem contribuir para a pessoa desenvolver depressão. Lembrando que questões de saúde mental sempre são questões multifatoriais. Então, não é uma coisa de causa e efeito. Isso aconteceu e, portanto, o resultado vai ser esse. Mas são ali pequenas camadas da sua história que, muitas vezes, quando repetidas e quando internalizadas, pode fazer com que, no futuro, você desenvolva um problema maior, quando isso não é processado, quando isso não é expressado. Tá bom? Bom, se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal, curte para eu saber, porque eu sempre trago aqui toda semana um vídeo com orientações e explicações de saúde mental para te ajudar, tá bom? No meu Instagram, todos os dias eu posto alguma dica também de uma forma diferente para você, então se você gostou desse conteúdo, já aproveita e me segue aqui no Instagram, tá bom? É isso, um beijo, eu espero que você tenha gostado desse vídeo.